o mercado financeiro. Existe uma quantidade muito grande de dinheiro sendo movimentada. Investimentos, coisas relacionadas a finanças pessoais, são mercados, é um mercado financeiro, é um mercado imobiliário, é um mercado de pet, é um mercado voltado para os pets, é um mercado, sei lá, velho, assim, do direito. Existe uma infinidade de mercados que você pode aprender sobre aquele mercado. Mas qual que é a finalidade de você aprender sobre aquele mercado? Cara, simplesmente você entender mais sobre aquilo. E aí, quando eu digo para você tirar os olhos do código e olhar para o mercado, o que eu estou querendo dizer? Você agora vai olhar para o mercado com uma visão de empreendedor. Você vai olhar para o mercado com uma visão de uma pessoa que pode utilizar o que você sabe fazer, a sua mão de obra, para resolver um problema daquele mercado. Mas para que você resolva um problema daquele mercado, primeiro você precisa o quê? Você precisa conhecer aquele mercado. E aí você vai conhecer, por exemplo, nichos, tá? Então eu posso pensar aqui em um determinado mercado, por exemplo, eu vou pensar aqui no varejo. Vou pensar no varejo. O varejo tem várias áreas do varejo, vários nichos, né? Eu posso dizer que eu tenho varejo supermercadista de supermercados. Eu tenho farmacêutico. Eu tenho de lojas lá de conveniência. Então, assim, dentro do varejo, eu tenho nichos, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, que seriam chamados retail techs, que é o varejo, né? E o varejo, eu posso falar assim, cara, dentro do varejo, eu vou desenvolver uma solução para óticas, tá? Mas como que você vai desenvolver uma solução para ótica se você não conhece aquele mercado? E aí começa um dos grandes erros dos desenvolvedores de software. Primeiro, eles querem falar para quem eles querem desenvolver, o que eles vão desenvolver, se eles não conhecem a fundo o mercado que eles vão trabalhar e realmente como que eles vão desenvolver essas soluções. Cara, para conhecer o mercado, você não precisa ser um cientista, você não precisa ser um estudioso do mercado, você não precisa ser um cara que vai largar tudo para estudar aquele mercado. Não, cara, é simples. É simples. Você conhece o mercado através dos produtos que são comercializados ali, através do que é praticado ali, tá? Então, você pode escolher o mercado pet e você vai ver que o mercado pet, o que é comercializado ali no mercado pet? É roupa de cachorro, é ração de cachorro, é veterinário e, sei lá, pessoas que vão fazer procedimentos em cães, em gatos, em cavalo e etc. E olha, você começa a conhecer aquilo. Porém, você não consegue desenvolver nada para aquele mercado se você não conhece aquele mercado. E o fato aqui é que você precisa conhecer ele. Você precisa entender como ele funciona. Você só vai atingir esse faturamento e só vai ter esse resultado, e resultado exponencial, crescente, se você de fato se propor a conhecer a necessidade da outra pessoa. Agora, conhecer a necessidade do outro, cara, às vezes é aquela coisa chata, né? E quando eu estudava, quando eu fazia sistema de formação, eu achava isso muito chato. É aquela questão de análise de requisito, sei lá, engenharia de software, essas coisas assim, que às vezes você olha e fala assim, ah, cara, isso é uma coisa meio chato, sabe? A questão, talvez, técnica de você ter que modelar aquelas coisas todas, aquelas, assim, ajuda, vai te ajudar bastante. Mas o que eu estou falando aqui não é isso. E talvez você esteja na sua mente que você vai começar a desenhar, modelar as coisas daquela forma. Não. Uma das melhores formas de conhecer o mercado, você sabe como que é? É simplesmente conversando com quem atua naquele mercado. Então, por exemplo, você na sua cidade, você vai desenvolver uma solução ou vai buscar conhecer mais de um determinado mercado, você fala assim, cara, eu quero
entender como que funciona. Você pode me explicar aí como que funciona a sua loja de roupa? Cara, me explica aí como que funciona a sua loja de roupa, como que você compra, quais são os seus fornecedores, onde você compra esses materiais, é você que fabrica, é você que você revende, como que você faz isso? Como que você controla o seu financeiro? Como que, cara, então você começa a entender como que funciona aquilo, você começa a ter informações e essas informações, você vai perceber que uma hora eles vai falar assim, cara, mas a gente tem dificuldade nisso, a gente não consegue fazer isso muito bem, a gente não consegue controlar isso da forma que a gente gostaria, a gente tem uma forma aqui de trabalho, mas ela pode ser melhorada, a gente pode melhorar um determinado processo, e aí, cara, boom, é onde você entra com a sua capacidade de resolver problemas. E aqui eu quero destacar uma coisa, gente. É o seguinte, é muito sério isso. É muito importante que vocês entendam isso, muito mesmo. O desenvolvedor, ele pode ter muitas habilidades, mas ele precisa ter uma habilidade que é fundamental, é a capacidade de resolver problemas. Muitas vezes você pode passar um dia e parece que esse dia foi improdutivo, porque você não codou tanto, você não teve uma produtividade muito grande, você não rendeu tanto, mas você não consegue mensurar a complexidade de resolver um problema. Você resolve um problema, a partir daquele momento que você resolve um problema, cara, você se torna mais experiente naquilo. E isso acontece quando você olha para o mercado. Você olha para o mercado, ele tem uma necessidade. Ele tem várias necessidades, na verdade. Então, essas necessidades que o mercado tem, seja o mercado financeiro, seja do direito, seja o mercado do varejo, seja o mercado farmacêutico, seja, cara, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, seja qualquer coisa. Então, o que acontece? Você entende aquilo e você começa a absorver. A partir do momento que você começa a absorver, o que acontece? Acontece algo assim instantâneo, porque isso vai ser natural. Vai surgir de forma natural. Você, como alguém que tem habilidade de desenvolver soluções, alguém que conhece um problema, consegue criar uma solução para aquele problema, uma solução de base tecnológica para aquele problema. Então, isso quer dizer o quê? Que você consegue criar uma solução e essa solução alguém pagaria por ela. Por que que eu tenho certeza que alguém pagaria por ela? Porque toda vez que você resolve um problema, você se torna essencial no processo. Toda vez deve. Você é um desenvolvedor, entenda isso. Se você consegue resolver um problema, você se torna uma peça fundamental no processo. Isso seja na empresa que você trabalha, seja em qualquer lugar que você tiver, que você consegue resolver problemas utilizando aquilo que você sabe, utilizando a tecnologia, utilizando a sua criatividade, utilizando, cara, tudo que você sabe fazer, usando código para resolver problema. O que acontece? Você torna-se pessoa fundamental naquele processo. E quando você faz isso, você cria uma solução para um problema que existe naquele determinado mercado. Vamos supor aqui que eu sou um cara que quero fazer investimento em renda variável, porém eu não domino renda variável, não sei como investir. Então você cria uma forma de fazer com que eu, pessoa física, consiga fazer investimento em renda variável através de uma ferramenta que você criar. Isso se torna uma coisa mais fácil para mim, que eu não tenho conhecimento, e mais didático através de um software, por exemplo, que me permita alcançar meu objetivo, porém eu não quero acessar aqueles home brokers confusos, aquele cheio de sigla, aquela confusão toda. Eu quero uma forma mais simples de fazer aquilo
que é o meu objetivo? Investir em renda variável. Eu estou falando aqui um problema do mercado financeiro. Pouquíssimas pessoas hoje investem no mercado financeiro. Um dos problemas é a complexidade de se investir no mercado financeiro. É muito difícil ainda para muitas pessoas. E, cara, você que é desenvolvedor, você pode chegar, entender do mercado financeiro, entender como fazer investimento, ir lá e, bum, fazer algo que vai estourar. Inclusive, cara, o Primo Rico, ele comprou uma empresa, assim, de base tecnológica, né? Comprou, assim, participação, investiu, né, nessa empresa e ela criou uma forma de você comprar Bitcoin. Ele criou um software como serviço, a empresa criou um software como serviço, que ia lá, pegava a cotação do Bitcoin, permitia para o usuário comprar Bitcoin e, tipo, construiu uma plataforma para isso. E isso é uma plataforma de software como serviço e ela foi do zero a alguns milhões de reais em poucos meses. Por quê? Porque o cara entendeu um problema do mercado, uma necessidade que aquele mercado financeiro tinha, propôs uma solução através de software, através de código e conseguiu chegar àquele resultado que ele chegou até ter o Primo Rico como sócio dele. Então, assim, é possível sim você construir algo do absoluto zero e chegar não somente a 10 mil reais de faturamento sem pressão e estresse, mas também, cara, 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais do que você ganha hoje, mais do que você pode imaginar. Por quê? Porque isso é aquilo de fato que acontece com desenvolvedores que querem enxergar as necessidades do mercado. Enxergar as necessidades do mercado. Tá entendendo, pessoal? Então, eu estou compartilhando aqui com você aquilo que talvez não é falado e que não é falado por um motivo. Porque, simplesmente, você que é desenvolvedor, eles querem que você continue simplesmente como desenvolvedores. 100% desenvolvedores. Eles não querem que você se torne um cara que vai olhar para o mercado e vai ver as necessidades do mercado. Por quê? Porque se você fizer isso, você ocupa um espaço e você começa a dominar uma certa habilidade que as pessoas não querem que você domine. As pessoas não querem que você faça isso. Porque, cara, você tira as oportunidades dele.